Eu já mostrei pra você o vídeo da tartaruga que imita o Owen Wilson. Meu Deus do céu! Eu vou cortar, vou colocar aqui porque vale a pena. Wow. 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 Japão, China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha são robôs industriais e na área médica. Os robôs para o consumidor final e para lazer praticamente, ou para alguma coisa assim mais utilitária, é China e Coreia do Sul. Cara, China e Coreia do Sul Pois não é pra lazer, é pra prazer, né? É, ou isso. Olá, eu sou Lígia Facione E eu sou Cláudio Vilar. e nós estamos no Berlim Tech Talks. E hoje nós vamos falar sobre... O adjacente possível. Possível! Tarararararara. Podemos começar de novo? Podemos. Na YouTube. Depois que você terminar, nós estamos no Berlim Tech Talks e você for falar do assunto, dá aí 1 segundo, 2. Não tem problema se eu precisar cortar isso 1 segundo, Tá. 2, mas dá Tá. isso 1 segundo, 2. Eu acho que em vez de falar do adjacente possível, eu acho que eu podia perguntar se você acha que tem hora e lugar certo para inovar. Eu perguntei isso antes do vídeo. E aí? A resposta é... Putz. Vamos pensar. Eu acho que tem. A gente só não sabe quando. Então vai, tá rodando, Vai. a câmera rodando. Então tá, começando de novo? Começando de novo. Olá, eu sou Lígia Facione Eu sou Cláudio Vilar. e nós estamos no Berlim Tech Talks. Cláudio, hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito interessante. Você acha que existe um momento, uma janela de oportunidade, assim, uma hora e um lugar certo para inovar? Eu acho que tem hora e lugar certo. Só não sabemos onde. Esse que é o problema, né? Existe mesmo uma hora e um lugar certo para inovar e isso é muito mais importante do que a gente imagina. Na verdade, tem esse livro aqui, De Onde Vêm as Grandes Ideias. Depois nos comentários ali na descrição do vídeo tem um link para a resenha desse livro, onde esse autor ele fala sobre inovação e ele vê uma série de questões e de requisitos que precisam ser completados para se conseguir fazer uma inovação. Então tem vários, redes líquidas que você tem que estar conectado com as outras pessoas, com mais informações, você tem que ter as ideias, a intuição lenta, que você leva anos para ter para dar o clique na ideia. Então ele tem uma série de coisas aqui que ele diz que a gente precisa para inovar, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é o que ele chama de adjacente possível. Porque eu vivi isso na vida real, na prática. Conta pra gente. Vou contar aqui uma história dramática, triste, sobre Triste? a falha de um adjacente possível que não aconteceu. É o seguinte, em 1993 ou 4, você era Tinha 5 anos de idade. bem pequenininho. Então, Uma criança. nessa época, eu participei de um projeto de um drone. E nessa época, drone não se chamava drone. Drone era só para fins militares. A gente chamava de robô aéreo. Ele se chamava Helix e era um helicóptero não tripulado. Ele era um helicóptero não tripulado, a gente dizia que era um robô aéreo. Quem olhava parecia um brinquedo. Qual que é a diferença entre um brinquedo e um robô, Claudinho? Olha, complexidade. Mas pra mim não tem nenhuma. Hoje, Pra pra você não mim, tem nenhuma. Tem Depende. brinquedo que é robô, não, mas se a gente tá falando um sobre... aeromodelo e um robô aéreo. Qual que é a diferença? O robô toma decisões. Tá. Ele tem inteligência Sim. embarcada. Essa é a grande... É o que nos ocupou no desenvolvimento do projeto. E aí, o que aconteceu? Era um projeto muito ousado. Em Florianópolis, quer dizer, não era nem em São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem lugares mais conhecidos do Brasil. Era em Florianópolis, no sul do Brasil, numa ilha. E a gente desenvolveu uma tecnologia, eu participei da equipe só, né? Não é que eu desenvolvi, mas eu participava da equipe. E era um projeto que a gente usava os sensores dos mísseis teleguiados
a unidade de referência inercial, para a gente saber, porque era um robô com 6 graus de liberdade, que a gente chama, né? Ele tinha o movimento longitudinal nos 3 eixos e girar em cada um dos 3 eixos, era bem complexo, então a gente precisava de muitos sensores, de atitude, e aí a gente usava GPS. Naquela época o GPS inseria um erro proposital para que ele não fosse usado para fins militares. Então, durante o voo, a gente tinha uma estação de terra. Agora eu vou colocar uma foto da estação de terra, que era um furgão bem bonito. E aí a estação de terra, ela tinha um GPS fixo e o robô tinha um GPS voando. A gente, sabendo da posição da estação de terra, a gente tinha que calcular o erro para saber onde é que estava o robô. E aí tinha uma série de áreas que ele não podia voar, enfim. Era um projeto complexo, tecnicamente foi um sucesso. A gente teve um dos nossos engenheiros que foi até a Suécia apresentar. Eu fui num congresso em Bristol, na Inglaterra, sobre aeronaves não tripuladas. Abaixo da linha do Equador tinha eu e um australiano, só o resto era NASA, Agência Internacional. Legal. Então, assim, foi um projeto muito legal, só que não decolou. Quer dizer, ele voou muitas horas, mas ele decolou, mas não deu certo como inovação. Porque o que é inovação? É você transformar isso num negócio. Porque se não transformar num negócio, não é acessível para as pessoas. E aí, depois que eu li esse livro sobre adjacente possível, eu entendi que a gente estava no lugar errado e na hora errada. Lugar errado porque o Brasil não favorecia esse tipo de inovação. A gente tinha muita dificuldade de importar material, equipamento, sensor, tudo era muito difícil. E em segundo lugar, a tecnologia daquela época, a gente não tinha legislação, o GPS tinha erros muito grandes, a gente não tinha modelo do terreno para fazer a simulação, a gente não tinha nada praticamente, eu não sei como a gente conseguiu fazer aquilo. E foi muito legal, mas não foi para frente, por causa do adjacente possível, que é esse conceito que ele diz que você precisa das condições. O adjacente possível qual é a próxima condição que você precisa para o negócio andar. Por exemplo, não daria para fazer o YouTube 10 anos antes, porque não tinha largura de banda para fazer vídeo. Tem vários problemas, né? Tem um problema técnico, tem um problema cultural, que você já falou, tem um problema de quais são as pessoas envolvidas e qual a conexão que essas pessoas têm ao longo do projeto, o motivo do projeto. Muita coisa. Então, né? assim, muitas coisinhas acontecem para fazer com que aquela ideia se transforme num produto e esse produto seja viável para todo mundo, né? E isso acontece sempre, todos os momentos. Isso é ruim porque, assim, as pessoas focam muito para uma inovação dar certo. Mas eu tive uma ideia genial. E a ideia realmente era muito boa. Se a gente fosse cobrar ingresso de quanta gente foi lá visitar, até no Jô Soares saiu o projeto. Então você pode colocar nesse robô, dependendo da aplicação, tipos diferentes de sensores. Você pode colocar, por exemplo, numa área que estiver contaminada radioativamente, você pode colocar um sensor para analisar se aquela área... Um contador Geiger? Exatamente. Se ela está contaminada ou não, você não precisa colocar um ser humano ali numa situação de risco. E existem uma série de aplicações que nós vislumbramos que pode-se usar esse tipo de engenho, né? E que pode facilitar, além do custo ser mais baixo do que colocar um helicóptero convencional só para fins de observação. Só para fazer isso? Não põe a pessoa em risco? Não põe uma pessoa em risco, e se houver perda da aeronave por algum motivo, porque se a situação for de risco mesmo, incêndio, polícia, morro, tiroteio, não morre ninguém. E dá para botar uma câmera de reportagem também? Sim, dá para colocar. Inclusive, você não precisa esperar o helicóptero pousar para obter as imagens. As imagens já vão sendo transmitidas diretamente. Tudo quanto é lugar, a gente devia ter cobrado ingresso, teria tido mais sucesso. Mas as pessoas focam muito, e até hoje focam, na ideia. Mas a ideia é genial, mas será que a ideia é certa e está no momento certo de soltar essa ideia? Acho que existem duas partes também. Mas isso é uma coisa que eu vivo praticamente no meu dia a dia. Ter uma ideia sem uma avaliação do mercado e tudo mais, se essas duas coisas não derem muito... Não casarem muito bem, não derem muito bem, é muito complicado colocar qualquer coisa no mercado em si. Então, no meu dia a dia, a gente coloca 10, 15 ideias que a gente teve
em produção, né, em testes, e verifica como é que os nossos clientes vão se comportar com aquilo, quais são as métricas que a gente precisa naquele momento para fazer com que o produto da gente ganhe mais dinheiro e tudo mais. E às vezes as menores coisas que a gente nem imaginava que ia fazer mover a agulha do palheiro, né? E elas dão muito certo. Olha. E não tem como saber antes. E às vezes dessas ideias também a gente já testou, ou a empresa já testou há 2 anos atrás, e elas falharam. Então alguém com outro tipo de experiência, alguém com uma bagagem diferente de mercado, diferente de ambiente mesmo, chegou e mudou só um pouquinho daquela ideia, um pouco do detalhe, e deu certo, né? E então saber o local, a hora certa e tudo mais é muito complicado. E você já trabalhou e trabalha ainda em pesquisa nas empresas, né? É verdade que tem gavetinhas cheias de segredinhos escondidos que ainda não foram liberados, mas que já estão prontos, só estão esperando o momento para... Com certeza, né? Tipo, eu trabalhei numa empresa de objetos eletrônicos, de aparelhos eletrônicos em geral. Grande, multinacional. Uma multinacional, coreana. Mais pouco. E eu trabalhei no departamento de pesquisa deles, né? Pesquisa e desenvolvimento no Brasil até. E muitas das coisas que eu vi acontecendo dentro da empresa, ideias que estavam passando, patentes que estavam sendo criadas, elas realmente estavam só no papel. Eram várias boas ideias com produto já bem definido, desenho de placa, como deveria ser aplicado aquele novo método e tudo mais. Só que não tinha mercado ainda para isso. Esperando o momento. Não tinha gente ainda para comprar. Às vezes, para fazer uma produção era muito complexa, uma produção num objeto qualquer. Um exemplo também, sei lá, a tecnologia de geladeira com câmera dentro que diz se você sempre compra leite e a partir de um determinado dia não tem mais um leite lá e ele acrescenta numa lista de compra, essa tecnologia está há 6, 7 anos e ainda está esperando o momento ninguém vai gastar $15 mil numa geladeira só porque ela cria uma lista de compra. Mas a ideia está lá, o produto está lá, é uma questão das empresas ou de quem tiver uma boa ideia, achar o momento certo, o custo certo, para que as pessoas adquiram aquele produto e apliquem. Assim como o drone, né? Também, hoje todo mundo pode comprar um drone que tem tanta tecnologia embarcada. Né? Como mudou daquela época para agora, né? Muito. Virou brinquedo. Eu não sei quando alguém fez isso. Alguém ficou atento para os sinais do Zeitgeist. Provavelmente. Mas, então, em resumo, é isso, gente. Inovação não é só uma questão de ter uma boa ideia na hora certa e no lugar certo. Talvez se o tio Montanha de Açúcar, o tio Zuckerberg, tivesse nascido no Rio de Janeiro ou em Florianópolis, a gente não teria o Facebook. Não teria o Facebook. Não teria, né? Não teria. Por um lado seria bom. Pois é. Só dizendo, talvez. Então, se você tem uma ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é compartilhar com seus amigos, faça amigos também. Porque essa história de ficar com medo que alguém vai roubar a sua ideia. Gente, a ideia é o pedaço menor de todos da inovação. Mas se você tem alguma coisa, coloque ela em prática, faça o mínimo, né, o mínimo que você possa divulgar, mesmo que seja um mock, né, na verdade. Porque ninguém consegue fazer sozinho, né? Você vai precisar de rede para desenvolver a sua ideia, não tem como. Então compartilhe, pegue feedback dos seus amigos, teste, faça questionários, pergunte aos seus vizinhos e tudo mais. E peça para sua avó acender velas e rezar. E seja o próximo Zuckerberg. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem seus likes, comentem. Sugestões. Clique no sininho. Eu não sei se é aqui, mas qualquer lado. Em algum lado aí. Vai ser. Tchau e até semana que vem.